We must protect the position of the American dollar as a pillar of monetary stability around the world. O dólar, a última superpotência conhecida dos Estados Unidos, será que está chegando ao fim? O dólar representa cerca de 60% de valor de todas as moedas no mundo inteiro, mas essa tendência também está mudando. O dólar parece que eles estão despejando no maior produtor de petróleo do mundo, a Arábia Saudita. Está pedindo para se unir com mais e mais países em desenvolvimento, incluindo algumas das maiores economias do mundo. Decidem abandonar o dólar e seus acordos bilaterais, versus preocupações e até desesperos sendo ouvidos nos Estados Unidos sobre o fim eminente do domínio do mercado financeiro global da América, e está sendo chamado o fim do dólar americano. Como países como Brasil, Rússia, Índia, China e América do Sul estão se unindo para criar a sua própria alternativa de moeda global de reserva mundial, que obviamente ainda é tecnicamente o dólar americano, que as pessoas estão chamando de desdolarização do mundo. E esse é provavelmente um dos eventos mais importantes financeiros que está acontecendo no mundo hoje. E você vai ficar sabendo exatamente o que é que está acontecendo. Vamos começar com o conceito das moedas de reserva mundial e o que isso significa. O dólar americano ele nem sempre foi a reserva de moeda mundial. Antes dos Estados Unidos dominarem o status de reserva mundial, havia outros países que lideravam, como a França, que manteve o status de reserva de 1720 até 1815, seguindo pela Grã-Bretanha de 1815 a 1920. E aí o dólar americano tornou-se a moeda de reserva mundial. Logo depois disso, com a criação do que é chamado de Acordo de Bretton Woods, em outras palavras, os Estados Unidos manteve os seus status de reserva mundial por cerca de 100 anos. E de acordo com o bilionário Ray Dalio, que estudou isso, ele diz que isso muda a cada 94 anos ou mais. Então estamos tecnicamente além do ponto de expiração. Então por que tudo isso está acontecendo de repente? Primeiro, o que é uma moeda de reserva mundial? E por que o mundo precisa dela? Uma vez que uma moeda se torna uma moeda de reserva global, geralmente vem com 3 novas superpotências. Número 1, estabilidade. Instabilidade permite que o comércio internacional, se você quiser, negociar uns com os outros. Você precisa de uma linguagem comum, com dinheiro comum, com o qual todos podem concordar. E a maioria dos países simplesmente eles não confiam uns nos outros, porque não sabe quanto o outro país está imprimindo a sua própria oferta monetária. Então, quanto vale exatamente o seu dinheiro? Em vez disso, eles poderiam usar uma moeda de reserva global, sabendo que não importa qual ativo ou mercadoria que eles negociem, sempre será apoiado por algo estável e algo que tenha valor. A segunda superpotência é isso: o país com a moeda de reserva mundial torna-se uma potência investidora, porque o mundo gosta de usar o dinheiro mais estável, que agora são os dólares. O mundo também tem que ter uma carteira de dólares, são as chamadas reservas cambiais, que são parcialmente mantidas em dólares, mas assim como todos os outros bancos dos Estados Unidos, nem todos os países usaram todo o seu dinheiro dentro da sua carteira em dólares. Então, o que não usar, investirá em títulos do Tesouro e em valores imobiliários dos Estados Unidos. Países como Japão, China, Reino Unido são alguns dos maiores detentores de ativos americanos por meio das suas reservas estrangeiras. E no geral, os Estados Unidos têm algo entre 7 e 8 trilhões de dólares em investimentos estrangeiros. Apenas para contextualizar esse valor de dinheiro, é aproximadamente o tamanho do PIB da Alemanha, Reino Unido e Índia combinados. Agora, a terceira superpotência dos Estados Unidos. O dólar americano é a capacidade exclusiva de comprar petróleo. Logo após a Segunda Guerra Mundial, já que os Estados Unidos era praticamente a única potência existente, criou algo chamado de Acordo de Bretton Woods, acordo que essencialmente ligava todas as moedas do mundo todo ao dólar americano, e o dólar tornou-se extremamente poderoso. Mas algumas décadas depois, algo aconteceu em 1971. Os Estados Unidos ficaram sem dinheiro em 1971. O presidente Richard Nixon anunciou ao mundo que 35 dólares americanos não resgatariam mais uma onça de ouro, como foi originalmente prometido. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve. Traduzindo a voz de Richard Nixon,
presidente dos Estados Unidos, instruíram o secretário Colin a suspender temporariamente a conversibilidade do dólar em ouro ou outras reservas de ativos, exceto em quantidades e condições determinadas, a ser do interesse da própria estabilidade monetária e no melhor interesse dos Estados Unidos. Em vez disso, a única coisa que os dólares era capaz de resgatar era apenas mais dívida. E em 1971, os Estados Unidos estavam usando o domínio do dólar por décadas para obter-se uma política externa favorável. Então a questão é quando os Estados Unidos ficariam sem ouro, porque o resto do mundo não votou para sua própria moeda. E a resposta é que eles não podiam por causa dessa terceira potência. Em 1945, o presidente Franklin Roosevelt organizou uma reunião secreta durante a guerra, que mudaria o curso da história dos Estados Unidos. Poucos registros foram mantidos nessa reunião, mas Roosevelt prometeu proteção ao rei da Arábia Saudita. Em troca, os Estados Unidos têm o direito exclusivo de desenvolver petróleo na Arábia Saudita. E o que isso significa? Significa que se outro país quiser comprar petróleo, porque precisa fornecer energia para o seu país, algo que eles precisavam e ainda precisa também de dólares americanos. E aí o nascimento do dólar petro. E é por isso que todos os presidentes dos Estados Unidos, desde aquela reunião, se aproximam da Arábia Saudita para manter esses relacionamentos positivos. Traduzindo, nossa casa é a sua casa. Tem um árabe dizendo que as areias estão soprando, e eu aviso a você, rei Fahraden, que se as areias do tempo nos derem alguma dica do futuro, é que nos próximos dias a amizade entre o povo saudita e o povo americano será um povo forte e força vital no mundo. Essas três superpotências, a instabilidade para o mercado tornou-se uma potência de investimento e a exclusividade para comprar petróleo deu o domínio global dos Estados Unidos nos últimos séculos. E às vezes os Estados Unidos usou esse domínio sobre outros países para cortá-lo da sua força vital, que é a energia. Mas quando isso acontece, alguns países se rebelam, essencialmente aqueles que podem produzir a sua própria energia. E é por isso que estamos vendo esses relacionamentos desmoronarem. E novas alianças estão sendo criadas para desafiar a supremacia do dólar americano. Agora espere um minuto. Se você olhar para o valor do dólar hoje, está subindo na verdade. Está em algum lugar perto do ponto mais alto nos últimos 20 anos. Então, por que as pessoas estão dizendo que o dólar está caindo se o dólar está subindo? Há uma razão para isso. Se você olhar além do preço, se você olhar para os dólares mantidos em todo o mundo, esse número gradualmente vem descendo. Os Estados Unidos acabam de lembrar para o mundo inteiro o quão poderoso o dólar americano pode ser, se é usado contra o seu país, como a Rússia, por exemplo, que teve a sua carteira de dólares ou suas reservas cambiais congeladas e ameaçadas a serem usadas para ajudar a Ucrânia. E por esse motivo, os três países estão formando suas próprias parcerias e formando as suas alianças, com a ajuda da Rússia, que está fornecendo a energia. E tudo isso vem acontecendo gradualmente nos bastidores por muito tempo. Agora, no ano de 2000, a ONU permitiu que o Iraque vendesse petróleo denominado em euros e não em dólares. Em 2007, o Irã parou completamente de vender petróleo em dólares. Em 2014, a Rússia e a China assinaram um acordo para contornar os dólares americanos. E depois o Irã e a China abandonaram o dólar através do acordo de investimento de 400 bilhões de dólares, seguindo pela Índia, Rússia e Irã se unindo. E a lista continua. E agora, mais recentemente, estamos vendo a China e a Arábia Saudita se unindo para formar uma corrente ao petróleo, que agora está sendo chamado de Aliança Petro-Yuan. Com os BRICS, nações que representam 31% do PIB mundial, também estão ficando mais fortes, à medida que mais e mais países estão querendo se juntar. Até mesmo Jerome Powell, do Federal Reserve, nos disse que é possível ter mais de uma moeda de reserva global. It's also possible to have more than one large reserve currency. There have been times when that was the case. Traduzindo a fala de Jerome Powell, também é possível ter mais de uma grande moeda de reserva. Houve-se momento que esse foi o caso. Isso é porque algumas pessoas estão acreditando que estamos vendo o começo do fim do dólar americano. Então a questão é, será que isso realmente está acontecendo?
acontecendo? Ou apenas um clickbait para obter algumas visualizações? E há verdade em tudo isso? Mas a verdade está em algum lugar. Antes de surtar com o fim do dólar americano, eu fiz algumas pesquisas e deixa eu mostrá-las a você. Eu descobri que o fim do dólar como um conceito que foi previsto, que foi falado por todos os anos, por décadas. Agora aqui está alguns artigos para provar esse ponto. Aqui está um em 2004 alertando sobre o dólar desaparecendo. Aqui está um de 2006 sobre o fim do domínio do dólar. Outro 2009, China deslocando o dólar americano. 2012, 2015. Aqui está um de lá de trás, de 1975, sobre o corpo da OPEP cortando sua ligação com o dólar americano. Existe provavelmente artigos muito mais antigos que eu não fui capaz de encontrar, que diz exatamente a mesma coisa. Mas o ponto é, o mundo está tentando e tem sido por um tempo extremamente longo para substituir o dólar, mas nem todos concordam que ele vai ser substituído. Algumas pessoas argumentam que se isso acontecer, vai acontecer durante um período de tempo extremamente longo. E aqui estão algumas evidências para esse argumento, como por exemplo esse gráfico que mostra a parcela das transações do dólar em todo o mundo versus a outras moedas nos últimos 35 anos, já que cada transação tem dois lados somados 200%. Mas esse gráfico mostra apenas as maiores moedas, mas o que os dados realmente mostram é que o dólar ainda está extremamente estável. O yuan chinês está crescendo no gráfico que eu acabei de mostrar, mas está crescendo às custas do euro e do iene japonês, perdendo influência, mas não o dólar. Esse próximo gráfico mostra que os bancos centrais têm reduzido sua participação em dólar. Então parece que de fato o dólar está ficando mais fraco, mas a questão é que a redução aconteceu principalmente em torno da crise imobiliária de 2008, em torno de grande instabilidade e incerteza, quando ninguém realmente sabia o que aconteceria com o mundo. Mas se você olhar para o valor do próprio dólar, na verdade está subindo porque o Federal Reserve está aumentando a taxa de juros, o que ainda está atraindo investidores estrangeiros ao redor do mundo para colocar o seu dinheiro dentro de títulos do Tesouro Americano. Lembre-se dessa segunda superpotência que o dólar tem e por sua vez ainda está fortalecendo o dólar. O que está acontecendo hoje? Então os Estados Unidos ainda é visto como uma superpotência de estabilidade econômica e isso não vai mudar tão cedo, a partir de quaisquer dados que podem encontrar. Então parece que com base na história, sempre que uma moeda de reserva mundial muda, isso acontece por meio de um grande conflito. Talvez dessa vez seja diferente, mas ninguém tem certeza. Mas ninguém tem certeza o que realmente aconteceria com a economia. Algumas pessoas argumentam que os Estados Unidos perderiam sua capacidade de exportar o dólar. Portanto, mais dólares permaneceriam nos Estados Unidos. Isso significa uma inflação mais alta, como vimos durante a pandemia. Algumas pessoas argumentam que como resultado isso significa que commodities como o ouro iríamos disparar e voltaríamos ao padrão ouro. Mas geralmente essas são as pessoas que têm ouro para vender. Algumas pessoas dizem que haveria hiperbitcoinização, mas essas pessoas são geralmente as quais têm bitcoins para vender para você. Algumas pessoas argumentam que se isso acontecesse, seria como um acerto de contas como nenhum outro. E uma vez que acontecesse, não teria como voltar atrás. Mas antes que você enlouqueça tentando prever o que vai acontecer, considere isso. Das 1.700 moedas que existem desde 1700, menos de 20% delas ainda estão por aqui hoje. Todas as moedas têm o destino de subir e eventualmente cair. E os Estados Unidos, o dólar não é diferente. E sim, estamos vendo isso em tempo real acontecendo agora, mas também irá acontecer nas próximas décadas, nem mesmo em nossas vidas, porque na verdade o dólar não está indo para lugar nenhum. O mundo está acontecendo em dólar. Então, se isso acontecer, levará muito tempo. O conteúdo é esse, pessoal. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.